Meus irmãos e minhas irmãs, boa tarde. Pode ser mais forte, boa tarde. E boa tarde também a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Sou o Padre Adriano Zandoná da comunidade Canção Nova e tenho a alegria de, nesse momento aqui no acampamento PHN, fazer o lançamento do meu primeiro livro. Mas não é o lançamento assim não, viu? Não vou lançar na cabeça de ninguém. É o lançamento oficial do livro Construindo a Felicidade pela editora Canção Nova. E dentro da temática desse acampamento, eu quero propor para você e para mim esse caminho concreto de construção da felicidade. Você topa? Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Não, pode levantar mais forte. Quem aqui quer ser feliz? Que maravilha! Eu também quero ser feliz. E eu tenho uma coisa muito especial para dizer a você, meu irmão e minha irmã, que está aqui na Canção Nova, nesse PHN 2012, com o tema Amigos para Voltar a Amar. Também para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Mas antes de lançar as bases para essa nossa construção que é a felicidade, eu quero combinar algo com você. O tema do nosso acampamento é Amigos para Voltar a Amar. E nesse momento, você vai precisar muito, meu irmão e minha irmã, do auxílio deste amigo, desta amiga, desse que está do seu lado. Vamos combinar o seguinte: esse horário é um horário difícil, né? Depois do almoço, deu uma esquentadinha, em algum momento o sono vai bater. Eu já digo que eu não quero ninguém meditando com os olhos fechados na minha pregação. Todo mundo meditando com o olho aberto. Não é? Lá em São Paulo eu costumo brincar que nós fazemos a campanha Pálpebras Abertas, né? A gente mantém as pálpebras abertas. Então você vai ajudar a pessoa que está do seu lado. Combinado? Não, mas está muito fraco. Sim ou não? Então eu quero ver você ajudando a pessoa que está do seu lado. Quando você vê que ela está muito cansada, quando você vê que essa pessoa está meditando ou meio inquieta, dá só uma cutucadinha nela. Olhe para ela e fala: boa tarde, meu irmão, tudo bem com você? Vamos treinar isso já? Olha para quem está do seu lado, diga: boa tarde, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Diga para ele assim, ó: nada de meditar com os olhos fechados, viu? Tô de olho. Que maravilha, isso, só isso, não precisa dizer mais nada. Preste atenção aqui, meu irmão e minha irmã, agora. Eu pedi o seu auxílio porque nós estamos em um belíssimo acampamento como esse, que tem como tema Amigos para Voltar a Amar. E nós precisamos verdadeiramente saber bem usufruir desse instrumental a nós confiado pela graça divina, que são os nossos amigos, que são as amizades que nós construímos. Como é bom ter amigo, não é verdade? Como é bom ser amigo, ser amiga. Nós estamos celebrando, nós estamos festejando nesse PHN por uma belíssima e riquíssima inspiração de Deus confiada ao Dunga, o dom da amizade. E meu irmão e minha irmã, diga-se de passagem, a amizade não é uma realidade periférica, uma realidade que não tem relevância na nossa vida de cristãos e até mesmo na Sagrada Escritura. Jesus teve amigos, Davi teve amigos, Moisés teve um amigo, companheiro de missão, Arão. Quantos homens e mulheres de Deus na Sagrada Escritura tiveram amigos e amigas? E eu estou muito feliz porque essa construção que eu estou me propondo a realizar com você, a construção da felicidade, eu não a estou fazendo sozinha. Eu tenho muitos amigos que também me ajudam cotidianamente a construir a minha felicidade em Deus. Eu quero pedir agora que você, não aplauda ainda não, eu quero pedir a sua melhor, salva de palmas, ainda não, deixa eu falar. Eu quero que você aplauda agora todos e todas da comunidade Canção Nova que estão trabalhando aqui nesse acampamento. Pode aplaudir com força, pode aplaudir com muita força.
a começar dos meus irmãos músicos, a cada um que está nas escalas. Essa construção da felicidade eu não faço sozinho. Tem muita gente da Canção Nova nas escalas aqui do acampamento, nos caixas, vendendo para você. Você sabia disso? Jovens como eu, como você, que estão trabalhando, que estão conosco construindo a felicidade. Eu quero também agora pedir mais uma salva de palmas para uma pessoa mais que especial. Nessa manhã eu fui à casa do nosso pai fundador aqui da Canção Nova, meu pai fundador, Monsenhor Jonas Abib. Vamos aplaudir o Monsenhor, pode aplaudir até antes de eu falar. Não precisa nem pedir, não é? E o Monsenhor, impondo as mãos sobre a minha cabeça, fez uma oração, me deu a bênção e me disse: se deixe usar por Deus. Eu estou aqui, Monsenhor, para concretizar o seu pedido, seguindo o seu exemplo. Eu não construo sozinho a felicidade, tem uma comunidade, tem irmãos e irmãs comigo. E eu não construo sozinho também a felicidade, porque eu a construo com a minha família. Estão aqui meu pai, minha mãe, minha irmã, que estão aqui também, vieram para o lançamento do livro, porque não existe construção da felicidade solitária. A família é uma realidade essencial para que eu, você, nós construamos a nossa felicidade. Vamos aplaudir os nossos familiares também, com muita força. Eu fiz questão que os meus pais estivessem aqui, porque como a Eliana falou no início, e como o padre Fabrício falou de mim, dela e do Dunga na missa ontem, nós somos ex-pés na cova, e fomos ressuscitados por Deus e pelo amor de pessoas que acreditaram em nós, como meu pai, a minha mãe, com certeza os familiares da Eliana, os familiares do Dunga, e de tantos outros e outras. Ninguém constrói a felicidade sozinho, meu irmão e minha irmã. Ninguém constrói a felicidade sozinho. Ou nós a construímos com aqueles que nós amamos e que nos amam, com amigos de verdade, que inauguram na nossa história tijolos de eternidade, ou nós não a iremos construir. Meu irmão e minha irmã, eu confesso que o que me inspirou a escrever esse livro Construindo a Felicidade, que estou lançando aqui nesse momento, foi a seguinte constatação. A primeira coisa: Deus nos criou para a felicidade. Você tem alguma dúvida disso? Mas até mesmo para fundamentar isso na Sagrada Escritura, abre a sua Bíblia agora. Você que não tem Bíblia, somente escute, mas sem se agitar, com muita serenidade, no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Você achou? Você que não achou, acompanha com seus ouvidos, com o seu coração. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Para você jovem que está aqui, jovem cronologicamente falando, ou jovem no coração, porque buscar a Deus independente da idade é uma prova concreta de juventude, é uma manifestação explícita de juventude. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós, oráculo do Senhor. É um projeto de felicidade e não de sofrimento, dar-vos um futuro, uma esperança. Eu vou ler mais uma vez. Olha o que Deus está falando para você que está aqui. Olha o que Deus está falando para você que está em casa. Preste atenção. Sei muito bem do projeto que tenho em relação a vós, oráculo do Senhor. É um projeto de felicidade e não de sofrimento, dar-vos um futuro, uma esperança. Meu irmão e minha irmã, se até hoje você tinha dúvida se Deus te queria feliz ou não, as suas dúvidas diante dessa palavra precisam definitivamente cair por terra, porque essa palavra atesta que nós fomos criados para a felicidade. Deus nos quer felizes.
Deus te quer feliz, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa, você que está aqui nesse PHN 2012, amigos para voltar a amar. Como um dia Deus me encontrou na lama do pecado, dos vícios, como encontrou Dunga, a Eliana, e inaugurou na nossa história esse concreto projeto de felicidade, Ele quer inaugurar na sua história. Mas você sabe o que mais me inspirou a escrever esse livro? A primeira coisa foi ter a certeza que Deus quer que todos nós sejamos felizes. Essa foi a primeira coisa que me inspirou a escrever esse livro. A segunda coisa foi perceber que mesmo o projeto de Deus para nós, sendo um projeto de felicidade, apesar dele ser um projeto de felicidade, um projeto de Deus, existiam muitas pessoas que ainda estavam na infelicidade. Como sacerdote, meu irmão e minha irmã, atendendo confissões em São Paulo, eu moro hoje na Canção Nova em São Paulo. Como sacerdote, quantas infelicidades, quanto processo de infelicidade eu contemplo cotidianamente na vida das pessoas. Quantas pessoas, quantos jovens que eu tenho a infelicidade de olhar nos olhos e perceber que estão imersos em uma profunda tristeza, em um profundo desânimo, em um profundo desgosto diante da vida. Mas meu irmão e minha irmã, por que muitas vezes eu e você não somos felizes, se Deus nos criou para a felicidade? Por quê? Porque nós contemplamos na nossa história, muitas vezes, contínuos processos de infelicidade, se Deus nos criou para ser felizes. Eu acredito que você já deve ter se perguntado sobre isso. É impossível que ainda não o tenha feito. Deus te quer feliz, Deus me quer feliz. Mas o que é a felicidade? Como você contempla? Como você define a felicidade? Qual é a sua percepção dessa temática, dessa realidade? O que é ser feliz para você? Meu irmão e minha irmã, uma outra realidade que me inspirou concretamente na escrita desse livro foi perceber que muitas pessoas não conseguem ser felizes, pelo fato de não conseguirem bem definir o conceito de felicidade. Tem pessoas que buscam a felicidade aonde ela não está. Tem pessoas que buscam a felicidade na planície. Mas meu irmão e minha irmã, a felicidade mora na montanha e não na planície. A felicidade não é uma realidade para pessoas baixas e que se deixam enredar por aquilo que é baixo, pelo pecado, por concepções desencarnadas do que de fato seja uma vida feliz. A felicidade só se torna concretude na nossa história quando verdadeiramente nós compreendemos o que de fato significa viver uma vida feliz. E diga-se de passagem, já lanço o primeiro tijolo. Eu escrevi esse livro Construindo a Felicidade. Cada capítulo eu escrevi como um tijolo. Eu vou até dizendo no livro, esse é o primeiro tijolo, esse é o segundo. Porque uma construção nunca vai acabar se você não lançar o primeiro tijolo, o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente, não é verdade? O primeiro tijolo que eu já quero lançar é a definição categórica: sem Deus não há felicidade. Felicidade é um dos nomes de Deus, é um dos seus nomes. Sem uma vida que esteja alicerçada no sagrado com S maiúsculo, no eterno, não poderá haver concretamente um processo de felicidade nas nossas histórias, meu irmão e minha irmã. E mais do que isso, para te ajudar, para me ajudar, para nos ajudar nesse processo de compreensão do conceito de felicidade, eu trouxe aqui um dado científico de um psicanalista muito conceituado, que atende já há 35 anos de experiência no consultório. Olha o que ele nos diz: nossa atual sociedade vive uma busca frenética pelo prazer imediato, que está sendo confundido com a felicidade. O mesmo psiquiatra, aliás, o psicanalista, não é psiquiatra,
Vou ler mais uma vez. Nossa atual sociedade vive uma busca frenética pelo prazer imediato, que está sendo confundido com a felicidade. O psicanalista ainda afirma que tal realidade tem ocasionado um processo crônico de ansiedade geral. Você percebeu como a nossa sociedade é ansiosa? Como as nossas crianças hoje em dia são ansiosas? Continua o psicanalista na sua descrição. O que existe hoje é uma certa obsessão pela felicidade, prossegue o psicanalista, compreendida de maneira equivocada essa felicidade. O que por sua vez impulsiona uma característica débil da natureza humana, a hubris, que é uma palavra de origem grega, uma palavra grega que quer dizer excesso, exagero, desmesura, os vícios e os desequilíbrios, o que sempre nos levou a rir, sofrer, chorar, a nos drogar, como nenhuma outra espécie faz, com exagero. Vivemos uma época de busca frenética pelo prazer imediato, confundido com felicidade. É como se diz por aí, presta atenção, é como se diz por aí, prossegue o psicanalista, gastamos um dinheiro que não temos, consumindo coisas de que não precisamos para impressionar pessoas que não conhecemos. Olha o relato que esse psicanalista carioca nos traz acerca da concepção que as pessoas têm hoje de felicidade, meu irmão, minha irmã. Um dado científico, eu extraí de uma revista muito conhecida e conceituada no nosso Brasil. É um dado científico. As pessoas hoje em dia vivem uma certa obsessão pela felicidade. Quantas pessoas você ouve, né? Eu como padre ouço falando, com certeza você também ouve por aí. Padre, eu quero romper o meu casamento, eu quero sair de casa porque eu quero ser feliz. O que importa é a minha felicidade, padre. Eu quero ser feliz. Existe uma obsessão pela felicidade hoje em dia. Contudo, como o próprio psicanalista nos ofereceu ali a sua compreensão, é uma obsessão por uma felicidade, um conceito de felicidade irreal e equivocado. Felicidade que é confundida como busca frenética por um prazer imediato. Uma busca frenética por um prazer imediato. As pessoas confundem felicidade com prazer, confundem felicidade com alegria. Aliás, confundem o prazer com alegria, o prazer com a felicidade. Mas a felicidade, a alegria, nelas está contido o prazer. Mas o prazer não é a única finalidade e a única realidade que impulsiona a felicidade e que faz a alegria acontecer, meu irmão e minha irmã. O prazer precisa ser um instrumento para tornar a nossa vida melhor. Ele não pode ser a única finalidade da nossa história. Quando a vida se torna só prazer, ela acaba perdendo o seu sentido. Quando a vida se torna uma busca frenética por um prazer imediato, ela perde a sua cor, o seu significado, o seu sabor. Esse é o segundo tijolo que eu quero lançar com você, fazer a diferenciação entre a felicidade e o prazer. Tem gente que acha que ser feliz é só corresponder aos instintos, como um animal. Meu irmão, minha irmã, você é ser humano sagrado, criado por Deus. Você tem a faculdade da inteligência, da racionalidade, da espiritualidade. Eu, você, nós não somos e não podemos ser escravos dos nossos instintos, em uma busca frenética de um prazer imediato. Quantos jovens hoje em dia, meu irmão e minha irmã, vivem reféns escravos de uma busca pelo prazer imediato. Ai, padre, eu não sou feliz. Por quê? Porque eu não tenho uma namorada, porque eu não estou vivendo uma vida sexualmente ativa. Nada contra o sexo dentro do casamento, ele é abençoado, lindo, querido por Deus. Mas de maneira errada, ele que é um prazer benéfico dentro do casamento, se torna um instrumento de autodestruição. Quantas pessoas que confundem a felicidade com a busca do prazer. O prazer que a pedra de crack ocasiona, o prazer de fumar um baseado, o prazer de tomar um goró,
O prazer de utilizar o corpo do outro como se fosse um objeto para satisfazer todas as minhas carências, instintos e desejos. Definitivamente, a felicidade não é uma busca frenética por um prazer imediato, meu irmão, minha irmã. Quantos jovens por aí vivem escravos de uma busca frenética pelo prazer imediato? Mais uma vez eu digo, a igreja não é contrária ao prazer. A Sagrada Escritura não é contrária ao prazer. Jesus vivia momentos de prazer, comendo com seus amigos, indo a casamentos. É importante, mas o prazer serve para a vida, e não a vida para o prazer. O prazer precisa ser um instrumento para que a vida se torne mais bela, e não pode ser uma corrente que aprisiona a vida em uma ausência eterna de sentido. Quantos jovens escravos da busca pelo prazer? E muitas vezes a gente não é feliz porque a gente não entende o que é a felicidade, como eu dizia. Definir o conceito de felicidade é uma realidade essencial para que nós possamos construí-la na nossa história, meu irmão e minha irmã. Quem não consegue definir o que de fato seja a felicidade não vai conseguir construí-la. Felicidade não é mágica, ela não cai do céu. Eu e você precisamos construí-la em Deus. Eu vou ler o trecho do próprio livro que nos ajuda, segundo tijolo, no capítulo 6. Capítulo 6 se chama Prazer versus Alegria. Eu utilizei um livro, um poema, um texto do Rubem Alves, que vai nos ilustrar na compreensão. É lógico, é uma conotação poética, metafórica, mas que vai nos ajudar a entender a diferença entre a alegria e entre o prazer. Presta atenção, jovem que está aqui, jovem que está em casa, na página 67 desse livro que eu hoje lanço, Construindo a Felicidade. Olha o que o Rubem Alves nos fala, preste atenção. Há um jeito fácil de saber se o que se sente é prazer ou é alegria. Basta prestar atenção no corpo. Se o corpo for ficando cada vez mais pesado, é prazer. Se o corpo for ficando cada vez mais leve, é alegria. Todo mundo já experimentou isso? Pode aplaudir para valer então. Isso. Coragem. Eu sei que depois do almoço a gente fica meio assim, até a palma está saindo mais devagar aqui. Que é isso? Vamos reagir aí. Coragem. Lembra a campanha que nós fizemos aí de ajudar os nossos amigos? Então quando ele tiver com falta de força até para bater palma, você fala para ele, ó, coragem, meu irmão. Eu sei que é depois do almoço, a digestão está acontecendo. Preste atenção. Todo mundo já experimentou isso, num churrasco ou numa feijoada. A comida é gostosa, agrada a boca, ao nariz. Boca sempre cheia, dentes incansáveis. E aos poucos a gente vai ficando desanimado, estufado, incomodado, não aguenta mais. Com a alegria é diferente. O corpo vai ficando mais leve. Quanto mais come, com mais fome fica. A alegria é diferente do prazer, buscado como única meta da vida. O prazer, a analogia feita é de uma feijoada, quando você come demais. Um churrasco, é maravilhoso a hora que você está fazendo. Causa sim um prazer, um momento ali de satisfação, mas se você assume aquilo como a única finalidade, eu só quero comer, como dizia o ditado, né? Eu não como para viver, eu vivo para comer. Se você vive para comer, aquilo se torna um peso insuportável. Prosseguindo aqui no livro, agora na página 68, no prazer, buscado apenas em si mesmo, não reside a alegria. O prazer, se não for bem medido e usufruído, deixará o corpo, a vida, pesada e insatisfeita. Proporcionará uma satisfação momentânea. Entretanto, se o prazer for vislumbrado como o único valor e bem da existência, ele vai torná-la povoada pelo tédio. Pessoa que vive só de prazer, só para buscar o prazer, vive uma história povoada pelo tédio. A pessoa nunca tem limite. Se hoje ela bebeu 5 cervejas, amanhã ela quer beber 15.
Se hoje ela comeu uma feijoada, amanhã ela quer comer um prato de feijoada, amanhã ela quer comer 2. Se hoje ela levou uma pessoa para o motel, no pecado, na fornicação, amanhã ela quer levar 3. E vão surgindo tantas ambiguidades, tantas experiências doentes, expressões doentes da vivência da sexualidade na nossa sociedade, pela ausência de limite, busca do prazer. Mais uma vez eu digo, o prazer é para a vida, para promover a vida, tornando-a mais bela e mais leve. E não é a vida que tem que girar em torno do prazer, meu irmão e minha irmã. Uma vida que se torna só prazer, estará condenada a perder todo o seu sentido e tempero, onde tudo acabará ficando sem graça, e as vitórias acabarão afogadas no mar do esquecimento, juntamente com as suas liturgias, com seus enredos, com tudo aquilo que compõe a vida. Segundo tijolo, muito importante, para ser feliz verdadeiramente, eu preciso, de fato, diferenciar a felicidade do prazer. O prazer precisa ser um trampolim para a felicidade, e não é ele a felicidade. Quando você se torna escravo do prazer, você não consegue contemplar as outras realidades que são componentes da felicidade. Porque você constrói uma casa só com tijolo, é preciso cimento, é preciso areia, é preciso pedra, é preciso pedreiro, é preciso servente. Então não é com um tijolo apenas que você constrói a felicidade. Quando a pessoa se pauta apenas na busca do prazer, se tornando escravo do sexo, da drogadição, da bebedeira, ela não consegue perceber os outros elementos que precisam ser unidos ao todo de nossa construção, para que de fato possamos construir a felicidade na nossa história. Segundo tijolo, diferença, prazer versus alegria. Vamos para o terceiro tijolo então? Olha para quem está do seu lado, dá uma sacudidinha nele, nela aí, fala, vamos para o terceiro tijolo? Isso, só fala isso, viu? Não precisa emendar numa partilha agora não. Isso, olha aqui para mim. Você também que está em casa, com muita atenção. Meu irmão, minha irmã, o terceiro tijolo é aquilo que está no capítulo 2 desse livro Construindo a Felicidade. O título é uma redundância proposital. Eu fui redundante ali de propósito. O título é A Realidade é Realmente Real. Meu irmão e minha irmã, outra coisa que eu tenho percebido como sacerdote, escutando as pessoas, escutando os jovens, acompanhando pessoas, estudando também, até do ponto de vista psicológico, é que as pessoas hoje em dia, muitas vezes, não são felizes, porque as pessoas idealizam demais. Nós vivemos em uma época na qual as pessoas têm uma profunda dificuldade de se reconciliar com a realidade, se reconciliar com os fatos. Quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, têm dificuldade de administrar a realidade? Quantas pessoas têm dificuldade de administrar a morte dos próprios heróis? Uma outra analogia que eu utilizei, usando aquele mito grego, da tragédia grega, muito bonito, utilizei no capítulo 2. As pessoas têm uma dificuldade tremenda para compreender que a vida muitas vezes não é o que a gente quer. A vida é o que ela é. Quantas pessoas não vivem as amizades reais, porque passam a vida inteira esperando as amizades ideais, que nunca chegam. Não existe amigo ideal, existe amigo real. Não existe esposo ideal, família ideal. Existe esposo, família, pai, mãe, amigo real. Muitas vezes o que nos impede, irmãos e irmãs, de construirmos, presta atenção que isso é muito sério, o que nos impede de construirmos a felicidade nas nossas histórias, é uma inadequação profunda com a realidade. Temos dificuldade muitas vezes de administrar a realidade. Temos dificuldade muitas vezes de contemplar a finitude dos nossos sonhos. Muitos sonhos que nós temos não se concretizaram, e alguns não vão se concretizar da maneira que nós pensávamos. Tem gente que fala assim, padre, eu sou infeliz. Por quê? Porque eu queria casar com tantos anos com uma pessoa assim, até hoje não aconteceu.
Eu queria ter um namorado, uma namorada. A gente quase não escuta isso, viu? Os padres que estão que estão me ouvindo, que estão na sintonia, que o digam. Ai, padre, eu não posso ser feliz, eu não casei do jeito que eu queria casar, ou eu não tenho ainda um namorado. Meu irmão, minha irmã, Deus quer você feliz, e o sofrimento não pode impedir a felicidade de acontecer na sua vida, se você de fato entender o que significa ser feliz, se você de fato compreender qual é a cor, qual é a tonalidade dessa felicidade que Deus está propondo a você. É preciso saber assistir serenamente a morte dos próprios heróis. Muitas vezes nós temos dificuldade de nos reconciliar com o possível, com aquilo que a vida verdadeiramente propõe. Nós não somos quem nós queremos. Muitas vezes nós somos aquilo que Deus quer. E somente quando a verdade é o alicerce, a base, a felicidade pode ser construída. Quantas pessoas vivem escravas de fantasias, nutrindo fantasias, ilusões acerca de si próprias. A pessoa não se assume, a pessoa não assume a fragilidade, a fraqueza que tem. A pessoa se torna refém de uma própria imagem que ela criou dela mesma, mas que não é real. E quando alguém vem e fura o balão da pessoa, meu amigo, aí ela solta os cachorros. Quando as pessoas muitas vezes vêm e nos revelam a nossa verdade, nós ficamos bravos. Mas isso é hipocrisia. Ai, padre, fulano falou que eu tenho esse defeito. Mas você não tem? Eu tenho, mas ele falou. Ué, se ele falou que você tem, ele está sendo sincero com você. Temos a dificuldade muitas vezes, irmão e irmã, de assistir a morte dos nossos heróis. Ou seja, o herói é aquela imagem falsa que eu criei de mim mesmo, da vida de uma determinada pessoa. É um ídolo que eu vou erigindo dentro de mim. Quarto tijolo que eu quero colocar com você, que é o terceiro capítulo desse livro, Construindo a Felicidade, se chama Dar Valor ao que tem valor. Para construir a felicidade, além de ter Deus como base, além de saber diferenciar o prazer da felicidade, da alegria, além de saber se reconciliar com as possibilidades que a vida nos apresenta, nós precisamos dar valor ao que tem valor. Precisamos saber escolher, meu irmão, minha irmã. Sem um processo concreto de escolhas conscientes, maduras, não é possível ser feliz. Presta atenção, eu vou ler aqui também, direto do livro, na página 34. Preste atenção. O homem torna-se aquilo que escolhe. Diga isso para quem está do seu lado. O homem torna-se aquilo que escolhe. Pode ser mais forte. O homem torna-se aquilo que escolhe. Agora diga para essa pessoa: você faz as escolhas, e as escolhas fazem você. Que bom que você entendeu. Que bom que você entendeu, meu irmão, minha irmã. Preste atenção. O homem torna-se aquilo que escolhe. Nós fazemos as escolhas, página 34, e as escolhas nos fazem. Por isso, precisamos realmente pautar nossas escolhas em todas as situações do cotidiano sobre valores que realmente valham e sobre critérios que acrescentem sentido e vida ao ser. Muitos caminhos são propostos e muitas propostas são caminhos. Repete isso para quem está do seu lado. Muitos caminhos são propostos e muitas propostas são caminhos. Preste atenção nisso, jovem. Preste atenção nisso. Cotidianamente, principalmente por muitos amigos, entre aspas, que a vida coloca do nosso lado, nos são oferecidas, nos são feitas muitas propostas. Mas o que tem, padre? Eu só vou ali naquela festinha. O que tem, padre? Eu só vou ali tomar um pouquinho de álcool. Como já foi dito aqui pelo Dunga, pelo padre Fábio de Mello, o grande só pode surgir se for através do pequeno. E grandes bêbados começaram de pequenos tragos, de pequenas doses.
pequenas doses, que vão minando a liberdade da pessoa. Eu só vou ali, padre, uma proposta me foi feita. Eu só vou ali tomar um álcool, beber ali um uísque, uma vodka. Eu só vou ali fumar um baseadinho, padre. Eu só vou ali, padre, levar a menina para o motel. Ah, padre, eu estou tenso, né? Eu tenho que descarregar a tensão. Você entende, né, padre? Eu falei, eu não. Não me põe nesse rolo. As pessoas têm dificuldade de gerir as próprias tensões. A gente só sabe gerir bem as nossas tensões quando nós as gerimos em Deus e não fabricando outras. Tem gente que está sofrendo e quer gerir uma tensão fabricando uma outra maior. Ah, padre, eu estou tenso, então eu vou lá beber. Tudo bem, aí no outro dia você acorda com o mesmo problema, com ressaca, dor de cabeça e sem dinheiro. Grande vantagem. Vai gerir a tensão? Vai resolver o problema criando outro, meu irmão, minha irmã? Não dá. Não dá. Muitas vezes a gente acredita que eu vou resolver. Ai, padre, eu caí porque eu estava tenso, meu irmão, minha irmã. Quando você está tenso, é a hora de você cair mesmo. Mas cair de joelho diante de Jesus, que Ele está pronto para te levantar. Não é para cair diante da droga, não é para cair diante da prostituição, não é para cair diante da vodka, diante do uísque. Diante de Jesus. Porque quem não se ajoelha diante de Jesus, se ajoelha diante da vida, se ajoelha diante das tensões. Quem não se ajoelha diante de Jesus não consegue construir a felicidade de maneira concreta na própria história. Eu faço a escolha, e a escolha me faz. A escolha me faz. Nesse capítulo 3 do livro Construindo a Felicidade, dar valor ao que tem valor, eu trabalho esse conceito de escolha, a faculdade humana de escolher. Pena que as pessoas hoje em dia, meu irmão e minha irmã, têm muita dificuldade de lidar com a própria responsabilidade pessoal, nesse processo de construção da felicidade ou da infelicidade na própria história. Ai, padre, eu usei droga, mas foi porque meu amigo me chamou. Ai, padre, eu caí, eu cometi um aborto, mas é porque o diabo me tentou. Dá vontade de falar, sai dessa cadeira e pede para o diabo vir se confessar, porque você não tem pecado. As pessoas têm dificuldade de lidar com a consequência da própria escolha. Meu irmão, minha irmã, você determina o seu futuro em Deus, quando você escolhe por Deus, nos mais pequenos fragmentos do seu dia a dia, nas pequenas coisas. Escolher é uma maneira de se construir. Pena que muitas vezes, como eu disse, as pessoas hoje em dia prefiram entrar em um processo onde se elege cotidianamente inúmeros culpados. Ah, é culpa do meu pai. Quantos jovens, ai, padre, eu sou assim, eu sou assado, mas é porque meu pai não me amou, meu pai nunca me quis. E daí se o teu pai nunca te quis? Deus sempre te amou e sempre vai te amar. Com todo respeito pela sua história, com todo respeito pelo seu sofrimento que é sagrado, mas meu irmão, minha irmã, o seu sofrimento não pode ser uma muleta para você viver uma vida infeliz e botar a culpa em Deus ainda. Coitado de Deus, a situação dele não é fácil. Ele nos ama, abre inúmeras portas para que nós sejamos felizes, e quando os processos de infelicidade começam na nossa história, Ele é o primeiro que nós elegemos para tornar culpado. Ele é o primeiro que nós fazemos culpado. Ai, padre, meu sonho não se realizou, a culpa é de Deus. Meu irmão, minha irmã, olha com honestidade para a sua história, que você vai perceber quantas portas de felicidade Deus já abriu na sua vida. Quantos caminhos Deus já inaugurou na sua história para que você, eu, nós pudéssemos ser felizes. Mas muitas vezes Deus abre as portas e nós a fechamos com as nossas escolhas. Nós as fechamos, nós fechamos as portas e colocamos a culpa em Deus. O que a Bíblia disse? Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Primeira coisa que nós lemos aqui na nossa pregação: o projeto de Deus para mim, para você, para nós é um projeto de... Está muito fraco. Projeto de felicidade. Deus me quer
te quer feliz. E a boa nova que eu quero inaugurar aqui para você é que a felicidade é possível, independente do contexto. A felicidade não depende de coisas exteriores somente, porque ela começa dentro. A felicidade não é a alegria. A alegria, eu desenvolvo esse conceito no livro, ela é um componente da felicidade, mas ela não é a felicidade. A alegria vem e vai. É impossível você estar alegre todos os dias, isso não seria humano. Mas a felicidade é algo que vem do alto e que não sai de nós diante dos problemas que nós enfrentamos. Vamos para o próximo tijolo nessa nossa construção. Esse que é o quinto tijolo. Quinto tijolo. Eu me pautei no capítulo 8 do livro Construindo a Felicidade, que se chama Vertigem. Como lidar com a dor? É uma pergunta. Como lidar com a dor? Como eu dizia, meu irmão e minha irmã, tem muitas pessoas hoje em dia que acham que não podem ser felizes porque estão vivendo processos de sofrimento. Ai, padre, eu não posso ser feliz porque eu perdi alguém que eu amava. Padre, eu não posso ser feliz porque aquele herói, aquele sonho que eu idealizei morreu. Padre, eu não posso ser feliz porque eu estou em depressão. Quem disse para você que você não pode ser feliz? A sua felicidade, a felicidade que Deus tem para você, meu irmão e minha irmã, não se condiciona a realidades, a intempéries da sua vida, aos sofrimentos, não. Os sofrimentos são um trampolim para nós nos tornarmos mais felizes. Se nós os soubermos bem administrar, gerenciar, saborear. Esses dias eu conversava com uma psicóloga muito boa, muito inteligente lá em São Paulo, capital. Ela me dizia assim: Padre Adriano Zandoná, hoje em dia se fala muito sobre os efeitos negativos da depressão, das doenças psicossomáticas. E de fato é horrível estar com depressão. E no final essa psicóloga me disse: Padre, mas pouco se fala dos benefícios trazidos por uma depressão, quando a pessoa a supera e sai daquele buraco com a ajuda de Deus. A pessoa se torna melhor, a pessoa se torna mais forte, a pessoa se centra naquilo que da vida é essencial, a pessoa deixa de viver atrás de futilidades. Pena que nós achemos, meu irmão e minha irmã, muitas vezes, que para nós sermos felizes não podem haver sofrimentos, dificuldades, desafios na nossa história, e não é assim. Você só vai parar de ter tensão o dia que você morrer. E se você não viver bem a sua vida, aí que a tensão vai começar. Porque se o seu destino eterno for a perdição, aí a tensão aumenta e se eterniza. Mas a tensão faz parte da vida. O problema não é ter problema, o problema é não saber o que fazer com o problema. O problema não é ter tensão, ter tensões, porque você vai ter tensões todos os dias. Quem aqui é mãe, é pai, quem trabalha, quem estuda, é fácil. É fácil você trabalhar, é fácil você ser um jovem de Deus na sua faculdade, na sua turma, onde muitos dos seus amigos estão ficando com 5, 6, 7, 15 meninas na noite. É fácil ser de Deus, é fácil? Não é, você vai ter tensões, meu irmão e minha irmã, só que você precisa em Deus descobrir as melhores formas para gerir as suas tensões. Você tem que adorar a Deus e não a ansiedade. Você tem que adorar a Deus e não as suas carências. Quantas pessoas, eu desenvolvo isso no capítulo 4, que se chama Garimpeiro de Si, desse livro Construindo a Felicidade. Quantas pessoas são escravas de impulsos automáticos, de ações e reações, que elas nem sabem por quê. Ai, padre, eu sinto um medo, eu sinto uma tristeza, por quê? Ai, não sei. Quantas pessoas são estrangeiras no próprio território, não conseguem nem definir o que acontece dentro de si mesmas, e se tornam escravas de sentimentos, de emoções feridas. Meu irmão e minha irmã, não dá para viver como estrangeiro no próprio território. É preciso em Deus descobrir o que está dentro de nós e por quê, para curar as doenças e não os sintomas. O sofrimento não pode inibir a nossa felicidade. Prossigamos, aliás, com o próximo tijolo, o capítulo 5 e o capítulo 6. O capítulo 5 chama-se Encontrar-se Encontrando. Eu utilizei alguns textos da filosofia de veio personalista, com Emmanuel Mounier, Gabriel Marcel, também Carl Rogers, um psicólogo americano, que é personalista também dentro da psicologia,
que de fato apresenta a cada um de nós outro elemento essencial para a construção da felicidade. Sabia que a palavra felicidade vem do latim felicitas ou felicitatis, e a raiz é a palavra felix. A palavra felix quer dizer fecundo, que gera frutos, que gera vida. Meu irmão, minha irmã, ninguém pode ser feliz se ficar fechado, isolado, se não gerar vida, se não viver processos lindos de amizade em Deus, se não cultivar relacionamentos que nos fazem mais gente, que nos levam para Deus, para o céu. Nós precisamos aprender sim com a decepção. Quem aqui já se decepcionou? Levanta a mão. Quem já experienciou uma traição? Levanta a mão. A decepção precisa nos ensinar. Precisamos aprender com ela. Mas nós não podemos permitir que ela nos estacione. Nós não podemos permitir que a decepção nos roube a coragem de amar. Porque a dor maior não é a dor da decepção. É a dor a dor gerada pela covardia de amar. Quando você chega lá na frente e viu que deixou de estabelecer relacionamentos, deixou de crescer porque ficou com medo de amar, ficou com medo de se arriscar. A decepção precisa nos ensinar, não nos paralisar. Nós não podemos deixar que a decepção determine um processo de acorrentamento do amor em nós. Não podemos, meu irmão, minha irmã, encontrar-se encontrando. Esse capítulo fala que nós só vamos, de fato, ser felizes se nós nos abrirmos aos outros. E o capítulo 6, que o título 6, o título é Amor, Alicerce para a Felicidade, fala a seguinte coisa: nós precisamos amar, precisamos nos abrir para sermos felizes, para construirmos a felicidade, mas precisamos nos amar, precisamos amar da maneira certa. Preste atenção. Entretanto, página 59, o desconcertante é que, uma citação da encíclica Deus Caritas Est, do Papa Bento XVI, o termo amor tornou-se hoje uma das palavras mais usadas e até abusadas, a qual associamos significados completamente diferentes. Olha o que o Papa está dizendo na encíclica Deus Caritas Est, que eu trouxe aqui no livro Construindo a Felicidade. Não importa somente amar. A proposta do PHN não é só amigos para você voltar a amar de qualquer jeito, não. É voltar a amar os amigos certos, que te levam para Deus, que te levam para o céu. O Papa está dizendo, a gente precisa ressignificar o conceito de amor. O que é amor para mim, para você? O que é amar? Aqui falamos do amor a partir do termo grego ágape. Esse termo significa o amor como uma realidade oblativa que busca o bem do outro. O princípio ágape do amor não utiliza o outro como um objeto que me pode proporcionar momentaneamente o que eu desejo, saciando todas as minhas carências e vazios. Ao contrário, o amor ágape procura enxergar o outro como um ser humano e não como um objeto. E justamente por isso sagrado, que também tem necessidades e que precisa ser amado e respeitado, mesmo quando não corresponde às expectativas que eu lancei sobre ele. O amor precisa ser, página 60, o amor precisa ser uma realidade que promove o outro e não que o aprisiona, que o torna escravo. Precisa ser um veículo promotor de vida e de liberdade, e não pode jamais ser confundido com um desejo de posse, imbuído do intuito de devorar, anular a personalidade do outro, transformando-o em um outro eu. Se assim o for, o amor se transformará em um ilusório processo de manipulação que acabará por ocultar toda sorte de egoísmos e carências infantis. Precisamos amar do jeito certo, meu irmão, minha irmã, do jeito que a igreja nos ensina, do jeito que o Papa nos propõe. O verdadeiro amor não anula a personalidade do outro. Quantos casais vivem um processo de fusão, que a mulher perde a sua personalidade, o marido perde a sua personalidade, até mesmo dentro de um casamento. A individualidade precisa ser resguardada, para que a interação seja saudável e se perpetue. Amar não é anular o outro, a personalidade do outro, não é transformar o outro em um outro eu, mas é respeitá-lo como uma pessoa diferente de mim. Outro tijolo que eu quero lançar
para a construção da felicidade, que está no capítulo 12, que se chama família, lugar privilegiado para a construção da felicidade. É a importância que precisa ter, meu irmão e minha irmã, a família que nós temos em nosso processo de crescimento e de construção da felicidade. Sabe qual é a melhor família que existe? Sabe qual é? Você que está aqui, você que está em casa, a melhor família que existe é a sua. Você não tem outra. É a melhor família que existe. É a sua família. E a sua família é essencial para te inserir nesse processo de construção da felicidade. Por mais imperfeita que seja, a família é um espaço privilegiado, onde nós podemos concretamente nos lançar para construir a felicidade. Na família nós podemos exercer o perdão. Na família nós nos decepcionamos. Quando a pessoa casa, um dos primeiros sentimentos, depois da lua de mel, que ela experiencia é a decepção, não é? Se decepciona com o outro, vê o que ele não é, que ela não é o que ele tinha pensado, o que ela tinha pensado. Mas a decepção é um trampolim para o perdão, para uma interação e um amor pautado na verdade e não na ilusão. Na família você exerce a decepção, o perdão, você aprende a ter paciência com o outro, entender o processo que ele está vivendo, respeitar o tempo dele. E um último tijolo que eu quero colocar, que está no capítulo 10 do livro Construindo a Felicidade, que se chama A Força da Fraqueza. A gente só consegue construir a infelicidade, construir a felicidade, aliás, quando nós conseguimos entender que a fraqueza humana é um privilegiado lugar onde Deus quer se revelar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9b. É na fraqueza que a força se manifesta plenamente. É a partir da fraqueza que a força de Deus se manifesta plenamente. E onde abundou o pecado, pode superabundar a graça. Estão aqui os meus pais, que testemunham isso na minha vida. Meu irmão e minha irmã, eu dei o testemunho no PHN esses dias atrás. Eu não tenho vergonha de dizer como padre. Tem pessoas que pensam, nossa, um padre dando testemunho assim, não é? Que exposição. Eu não tenho vergonha de me expor, porque se lá em 1998 alguém não tivesse se exposto para dar o testemunho, para eu ouvir, eu não teria saído das drogas. Então eu não tenho medo de me expor. Não tenho medo de falar do meu testemunho. Não tenho medo de falar do meu PHN. Eu fui viciado em drogas por 5 anos. Em cocaína, em maconha. Fui expulso de escolas, entrei em coma. Plantava até maconha no fundo de casa, daqui a minha mãe. Perguntava, o que é isso, menina? Eu falava, mãe, é uma alface da Ásia que chegou aqui. Tadinha. Quantas vezes eu cheguei em casa, meu irmão, eu dizia no PHN, usando o banheiro, usando a sala no lugar do banheiro, de tão chapado que eu estava, nem sabia onde eu estava. E a minha mãe ia lá me limpar. Você sabia disso? Sem ela e sem meu pai eu não estaria aqui, não teria lançado as bases para a construção da felicidade na minha vida. Por isso eu digo para você, valorize a família que você tem. O pior inimigo do pai real é o pai ideal. O pior inimigo da mãe real é a mãe ideal, aquela que só existe na sua ideia, abençoado, mas que não existe na sua vida. Ame o pai que você tem, a mãe que você tem, do jeito que eles são. Eles são a bênção de Deus para você. Ai, padre, é que você não conhece. Você não sabe como é minha mãe e meu pai. Meu irmão e minha irmã, não existe nada que resista ao amor. Nada. A maior força do mundo se chama amor. Ame seu pai, ame a sua mãe, não desista. Porque o amor tem o poder de transformar todas as realidades, todas as coisas. Não desista de amar. Eu quero ler aqui. De vez em quando eu gosto de escrever. Sempre desde criança tive a mania de escrever. Gosto de literatura, de poesia. E certa vez, quando eu estava meditando sobre a força do amor, eu escrevi isso aqui, que está na página 87. Vou definir como um poema.
Preste bem atenção. O amor é maior que o mal. Que as lágrimas da dor não te roubem a esperança do amor. Que o receio da partida não apague a intensidade do encontro. Que a decepção não te impeça de se dar a conhecer. Que a força da amizade seja a vida que ilumina o coração. O amor é maior que o mal. A presença é mais que a saudade. E a dor não é capaz de te destruir. O sofrer é o espaço do crescer. O que hoje te frustra pode te fazer vencer. Quando não se desiste, de acreditar no bem. Me emociono, confesso, lendo isso aqui, porque para pessoas que tiveram uma história como a minha, como a do Dunga, como da Eliana Ribeiro, que infelizmente viram muitos dos seus amigos morrendo em assassinatos, em overdoses por causa de droga. Às vezes não é fácil lembrar dos amigos que a gente precisa voltar a amar. Porque se muitos desses meus amigos que morreram, assassinados, em tantas circunstâncias por causa da droga, tivessem entendido isso aqui, a circunstância que compôs a história deles seriam diferentes. Muito diferentes. E eu me recordo até hoje, a mãe de um amigo meu, diante do seu caixão, me abraçando forte, quase me empurrando, perguntando para mim por quê. Eu confesso que até hoje essa pergunta ainda continua dentro de mim, mas eu entendi que eu posso respondê-la propondo caminhos de vida e de restauração para muitas outras pessoas que estão dentro da cova hoje em dia. E eu quero prosseguir assim, para a glória de Deus. Agora eu vou conseguir ler até o fim. Vamos lá. O amor é maior que o mal. Pode ficar em pé agora. Vamos ficar em pé. Isso, só em pé, não precisa conversar não. Isso. O amor é maior que o mal. Preste atenção. Põe a mão no seu coração assim. Põe a mão no seu coração. Isso. O amor é maior que o mal. A presença é mais que a saudade. E a dor não é capaz de te destruir. O sofrer é o espaço do crescer. O que hoje te frustra pode te fazer vencer. Quando não se desiste de acreditar no bem. Que o peso que há na culpa não te roube do teu imenso valor. Que a beleza que há na arte te ensine a acreditar na vida. Que a força do perdão deixe órfã toda mágoa e divisão. Que a bondade que há no ser nos revele o amor do Criador. O amor é maior que o mal. Repita comigo: o amor é maior que o mal. O amor é maior que o mal. A presença é mais que a saudade. A presença é mais que a saudade. E a dor não é capaz E a dor não é capaz de te destruir. O sofrer é o espaço do crescer. O sofrer é o espaço do crescer. O que hoje te frustra, o que hoje te frustra, pode te fazer vencer. Quando não se desiste de acreditar no bem. E com a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. E pensa em tudo que o Padre te trouxe, meu irmão, minha irmã.
meu filho, minha filha, Deus te quer feliz, mas a felicidade precisa ser construída por você, com o auxílio da graça de Deus, tijolo por tijolo. Você precisa entender esse processo e saber que, independente da sua circunstância, do seu sofrimento, das suas perdas, dos heróis que foram mortos, Deus te quer feliz. Repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mas repita com força: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu quero construir. Eu quero construir a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade que o Senhor tem para mim. Que o Senhor tem para mim. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. De toda mentira. De toda mentira. Liberta-me de toda ilusão. Liberta-me de toda ilusão. Liberta-me da sedução. Liberta-me da sedução. Das respostas prontas. Das respostas prontas. Dos caminhos fáceis. Dos caminhos fáceis. Das frases prontas. Das frases prontas. Liberta-me, Jesus. Liberta-me, Jesus. Da sedução. Da sedução. Do pecado. Do pecado. Do prazer. Do prazer. Eu quero, Jesus. Eu quero, Jesus. Ser feliz. Ser feliz. Eu quero ter a felicidade. Eu quero ter a felicidade que o Senhor sonhou para mim. Que o Senhor sonhou para mim. Retira-me do sepulcro, Senhor. Retira-me do sepulcro, Senhor. Ressuscita-me, Jesus. Ressuscita-me, Jesus. Liberta-me da força dos vícios. Liberta-me da força dos vícios. Liberta-me da maldade. Liberta-me da maldade. Da descrença. Da descrença. Da prostituição. Da prostituição. Do medo de amar. Do medo de amar. Eu quero ser feliz, Jesus. Eu quero ser feliz, Jesus. Faça-me feliz. Faça-me feliz. Eu quero ser uma pessoa realizada. Eu quero ser uma pessoa realizada. Eu quero construir. Eu quero construir tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. A felicidade na minha história. A felicidade na minha história. Por isso vem, Espírito Santo. Por isso vem, Espírito Santo. Tu que és a felicidade. Tu que és a felicidade personificada. Personificada. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Liberta-me. Liberta-me. Reconstrói-me. Reconstrói. Eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Liberta-me da cegueira, Espírito Santo. Da cegueira, Espírito da Santo. Surdez. Da surdez. Batiza-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Encha-me. Encha-me. Dá-me o entendimento. Dá-me o entendimento. De tudo que eu ouvi neste momento. De tudo que eu ouvi neste momento. E ensina-me concretamente. E ensina-me concretamente. Neste processo de construção da felicidade. Nesse processo de construção da felicidade. E meu irmão, minha irmã, com seus braços levantados, junto com Emanuel, cantemos agora, proclamando essa felicidade de Deus na nossa história. Essa felicidade que é maior que os defeitos, que os sofrimentos, que as circunstâncias que compuseram a nossa vida. Padre, antes de cantar, eu queria que o Senhor desse a bênção nessa proposta que nós temos. Levanta o braço quem quer ser feliz. Você ouviu nessa pregação como você pode construir com Deus a sua felicidade, a felicidade da sua família, a felicidade daqueles que são seus amigos. Neste livro que você vai comprar, que você vai ler, que você vai ruminar, você vai encontrar passos para construir a felicidade. Por isso, jovem, esse é o nosso maior desejo. Quando nós buscamos a droga, buscamos a bebida, nós estamos buscando a felicidade no lugar errado. Mas aqui, nesse centro de evangelização, nós viemos no lugar certo. E pela bênção de um padre jovem, você vai agora receber toda a força de Deus para construir a sua felicidade e a felicidade daqueles que estão ao seu lado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre as dores, os desafios que existem na sua história, sobre a sua família, pela força do Espírito de Deus, que é a felicidade personificada. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Amém. E aplauda o Senhor, o nosso Deus. Deus me deu a felicidade de dentro pra fora, o amor que não dá pra explicar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!